Enquanto isso, esperando o pessoal chegar ali para a gente poder bater o papo com o Sardar em relação, né, à temática dessa semana. Só lembrando vocês, pessoal, que nós vamos iniciar um ciclo de lives, tá? Nós vamos alternando entre o curso Gaia Curitiba e o curso Gaia Floripa, tá? Então, um dia, né, a live acontece pelo Gaia Curitiba e outro dia pelo Gaia Floripa, certo? O que é interessante para nós? Nós vamos separando os assuntos mais importantes para a gente poder debater aqui com os professores, né? É óbvio que hoje nós vamos apresentar a relação do Covid, tendo em vista, né, todo o cenário de pandemia que nós temos. Na verdade, todo o ciclo dessa semana focará justamente essa relação. Então, ali a parte relacionada, né, hoje com o Covid, na quinta-feira com o professor Robinho, na Química, focando a questão da cloroquina, né? No domingo nós vamos ter a relação das pandemias. Então, assim, a gente conseguirá fechar muito bem essa situação, né? Então é interessante acompanhar todas, elas estarão disponíveis posteriormente, tanto na plataforma Estudos para os nossos alunos, tá? E também vamos disponibilizar isso via YouTube e também ficará no IGTV do Gaia Curitiba, né? Beleza? Fala, João. Só esperando o Sardar ali para a gente poder iniciar essa relação, tá certo? Fiquem bem tranquilos aí. Enquanto isso, o pessoal consegue entrar ali, tá? João, você está devendo um coraçãozinho, João. Tijorola é complicado, hein, Pepe? Fala, Robinho, quinta-feira é você, meu querido. Tenente da Palhoça, Robinho? Fala, Dodô. Grande Orestes. Vamos ver se o nosso queridíssimo Sardar resolveu o problema técnico dele. Aí tá. Ó, tá. Deu pane aqui na parte técnica da câmera mesmo. Tá difícil. Ela simplesmente não quer me ajudar. Mas de resto tá funcionando. O áudio tá funcionando, né? Tá tranquilo, Sardar. Tá Eu tranquilo. fiz agora a participação Fiz a participação agora da live do Orestes e foi a mesma coisa. Travou ali a imagem, não sei o que está acontecendo. É que na verdade é para você não assustar os alunos, né, Sardar? Mas tranquilo. O pessoal entende essa relação aí de não poder ver, né? Problemas técnicos do celular, né? Ou como diz o Pepe, tijorola, né? Aí fica um pouco mais complicado de funcionar, tá? Mas tranquilo, Sardar, para a gente não demorar muito nessa relação, né? Então eu vou fazer uma pequena introdução aqui para o pessoal, tá? Em relação a essa parte do Covid, tá? E depois o Sardar explana as relações necessárias ali. Pessoal, o que é interessante, né? Nós estamos nessa relação da quarentena justamente em torno dessa parte da pandemia do Covid-19. É interessante nós pensarmos que isso pode sim ser cobrado no vestibular durante esse ano, né? Pode ser lá em geografia, em biologia, em química, em história, até mesmo dentro da parte da própria redação, atualidades. Então é importante vocês ficarem bem atentos nessas relações, porque assim automaticamente, né, vocês conseguirão resolver a questão a qual surja, né? Ainda mais em um momento desse de tensão e principalmente, né, de fake news, de furos em relação à parte, né, de isolamento social, né, a questão dos números
né? Eu sempre, quando a gente fala dessa relação de números, né, eu acho interessante nós pararmos um pouquinho, porque a gente não pode ver como um número, né? São automaticamente pessoas, né? Acho que isso é muito importante para nós, né? Então, eu até peguei as últimas atualizações ali só para colocar para vocês, né? O Brasil, nós estamos com 178 mil, né, pessoas infectadas, 72.597 recuperados até o momento, e tivemos, infelizmente, 12.400 mortes, né? Então, só para a gente poder pensar nessa relação e principalmente da importância desse tema para vocês nessa relação, certinho? Antes do Sardar, né, fazer a introdução dele nisso, sem nós olharmos para aquele rosto agradável dele, né, só que colocar uma relação para vocês, né, da perspectiva do nome, né, do Covid-19, né, o significado ali, e aí eu já passo para o Sardar trabalhar em cima dessa relação. Pessoal, se tiverem perguntas, podem ir colocando, que no final, quando o Sardar fechar todas as ideias dele, né, eu seleciono algumas perguntas e apresento para que ele possa, né, analisar e responder essas dúvidas de vocês, tudo bem? Então é o seguinte, né, o Covid ali, o Code Corona, né, para vocês, coronavírus, vidvírus, desde doença, e 19, referente ao ano 2019, né, que foi ali o início dessa a relação do Covid para vocês, beleza? Sadá, então vamos lá, né? O que a gente pode trazer para os alunos para agregarem nesta relação, né, para o pessoal dar uma olhadinha? Vamos lá? Bom, então, boa noite para todo mundo aí, né? Desculpa a imagem. Vamos ver o que dá para ver. Isso aqui da questão da imagem em cima está complicado. Mas a questão é a seguinte, a gente está falando aí de um vírus, de um grupo de vírus, né, que são os coronavírus. A gente tem que tomar bastante cuidado com os termos que podem ser relacionados a isso, que é o Covid-19, né, pode ser ainda o SARS-CoV-2, a gente pode ter, claro, o termo coronavírus, então tem muitos termos ali que eles acabam complicando um pouquinho ali a definição do que é no final das contas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma família de vírus chamado de coronaviridae, assim como a gente tem, por exemplo, um grupo que são os flaviviridae, os ortomixoviridae, a gente tem um grupo bem grande, uma gama grande de vírus aí, né? Inclusive, alguns vírus eles têm características semelhantes quanto à expressão deles no corpo, o que gera, então, ali uma certa confusão. Eu vou pegar um gancho, por exemplo, de uma doença que causou essa problemática e que dificultou sintomologias, por exemplo, que foi uma anterior, né, que foi o primeiro Covid mais assustador dessas últimas décadas, que foi a SARS, né, a síndrome respiratória asiática, que por muito tempo, antes de ser chamada de SARS, ela era chamada de pneumonia asiática. Então ela tinha sintomas fortes de gripe que depois geravam potencialidade para uma pneumonia. Então, aí muita gente achou que era do grupo da gripe, né, do vírus influenza, dos ortomixovírus, mas na verdade não. É um grupo de vírus, então, diferenciado. Então, caracterizando o coronavírus, até fico triste não estar mostrando a imagem. Pô, minha mulher fez um coronavírus de crochê aqui, eu ia mostrar para vocês, a imagem dele é bem bonitinha. Depois eu mando foto ali, eu coloco a fotinho no Instagram. Mas o que acontece é que o grupo coronavírus é um grupo dos mais antigos conhecidos, na verdade, dos vírus. O que não quer dizer que foi há muito tempo conhecido, né? Os vírus foram descobertos depois da microscopia eletrônica. A primeira vez foi isolado então, ali em 1937, mas foi em 1965 que foi descrita finalmente, então, ali a família, né, dos coronavírus. Por que coronavírus? Corona referente à coroa mesmo, né? Então, eles têm um formato esférico, né, cheia de apêndices proteicos que formam então essa característica de uma coroa por parte desse vírus. É um vírus que a gente pode caracterizar, isso para o vestibular, que o foco queira ou não queira. Claro que a gente discutir um pouco o que é o vírus, mas também falar de vestibulares, né? Por que é importante a gente entender um pouco a estrutura do coronavírus? Tá? O coronavírus ele é globular, ele tem essas proteínas chamadas de spike, tá? Como se fossem pequenos espetos, que servem para ancoramento, então, na estrutura celular, e ele apresenta ainda um envelope. Esse envelope que ele apresenta, então, ali, tá? É uma camada que a gente tem ali de lipoproteína, mais lipídio que proteína, o que, então, mostra a eficácia, por exemplo, de saponáceos, de produtos que conseguem deteriorar bastante lipídio. É o caso do álcool, por exemplo, mas principalmente o sabão. Então, isso aí já entra na questão da profilaxia que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, certo? A família coronaviridae, como toda, ela causa problemas respiratórios.
em mamíferos em geral. Então, assim, ó, tem que deixar bem claro que o termo coronavírus, quando tu usa ele é muito amplo. Ele é muito grande, tá? Então ele vai envolver tudo que é mamífero que vocês possam imaginar. Não é à toa que a gente tem vários casos de coronaviride, né, de coronavírus, dentro de cães, em gatos também. Os morcegos são exemplo disso. A gente questiona muito a questão do morcego. Morcego, a gente tem que lembrar que são mais de são praticamente 1.000 espécies de morcegos conhecidas no mundo. É um grupo extremamente variável e ele tem uma difusão que só não é encontrada nos polos, para ter uma ideia. Tá? Então é um grupo muito diversificado e que, como voa, automaticamente tem muita amplitude, ele tem capacidade de disseminação de doenças. Então isso torna um problema ali os morcegos nesse sentido, mas eu vou pegar esse gancho um pouco mais para frente. Tá? Uma coisa que tem que deixar bem claro para vocês, e é assustadora essa frase, mas provavelmente todo mundo que está aqui nessa live, inclusive eu e o Carequinha aí, todo mundo já pegou um coronavírus, certo? Só que vocês foram no médico, aí vocês estavam ruim, tá dificuldade de respirar, batia uma febrezinha, o médico olhou para ti e falou, tu tá com uma virose. Dava uma raiva, né? Então, não dá para classificar, porque isso é uma variação de coronavírus. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com o termo coronavírus, porque ele é muito amplo, inclusive doenças praticamente assintomáticas ou sem problema nenhum, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro já quanto ao grupo do vírus como um todo. Tá? Por isso que, por exemplo, a gente tem que pensar que SARS, MERS, né, e o Covid-19 são doenças distintas, apesar de pertencerem ao mesmo grupo. Professor, mas olha só, existe uma vacinação para SARS. Por que a gente não aplica para o Covid-19? Porque é um grupo, uma linhagem diferente de vírus. Tá? Uma característica que o Covid tem, tá? Esse novo Covid aí, o Covid-19, é que ele tem um diferencial quanto ao seu padrão genético comparado com outros vírus. Tá? Ele é um vírus que a gente chama de vírus quimérico. O que é um vírus quimérico? É um vírus que ele é uma mistura de vírus distintos. Então ele apresenta material de um tipo, material de um outro, e isso dificulta ainda mais também ali a logística de a gente criar uma vacina, certo? Essa questão dele ser quimérico, de ter material genético de um do outro, foi importante para a gente descrever o quê? A origem desse vírus. Tá? Então, a primeira vez que a gente reportou o Covid-19, então, foi bem no finalzinho ali, finalzinho, né, mais ou menos ali no dia 31 mesmo de dezembro de 2019, certo? Na província de Wuhan, na China. Né? Eu acho interessante porque a gente fala a questão do morcego, o pessoal acha que Wuhan é no meio do buraco, né? No meio do mato. Wuhan é gigante, é uma metrópole monstruosa. Só que a cultura de consumo de animais silvestres ainda é forte na China, é uma coisa que a China tem combatido, mas ainda é forte. E, infelizmente, esse consumo levou a esse tipo de contágio. Professor, uma pergunta da Bárbara. A Bárbara sempre ativa nas perguntas em sala de aula, na internet. Eu adoro essa participação da Bárbara. Ela é muito efetiva nisso, é muito legal. A Bárbara questionou a questão de como é que a gente pode descobrir se esse vírus é um vírus de laboratório ou se ele é um vírus silvestre, né? Isso foi uma pergunta bem legal que ela colocou. Eu coloquei no aplicativo para o pessoal poder fazer pergunta. Né? E aí ela veio com essa pergunta interessante. Entra nisso que eu falei agora, Bárbara. Tá? A questão de a gente conseguir descobrir que ele tem sido quimérico e mostrar, então, ali uma origem desse vírus, tá? Por causa da questão desses animais silvestres, que onde a gente tem essa conexão. Então, o que aconteceu? Eles viram que a gente tem cerca de mais ou menos 94% do nosso Covid com material genético igual ao de morcego e 90% de um outro animal que é o chamado pangolim, certo? Então, isso mostrou um transporte de um animal para o outro nesse sentido. E não que ele teria sido fabricado num laboratório com compostos diferenciados de uma forma sintética. Então, por isso que a gente vê, por essas linhas de pesquisa que não são uma, tá? Eu estou falando de questão de dezenas de linhas de pesquisa que mostraram que esse vírus não tem lógica alguma de ter sido criado em laboratório. Esse questionamento foi feito na internet e os pesquisadores rapidamente discutiram isso e automaticamente quebraram, então, essa questão ali dele ter uma origem, então, sintética, uma origem laboratório, uma teoria conspiratória, o comunavírus, como alguns falam, não tem essa lógica. Sim, a origem é asiática, sim, a origem é da China, tá? Mas não foi porque alguém queria. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Tá? O pessoal que está questionando a câmera, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Essa câmera do Instagram tá me irritando. Em casa funciona, tudo funciona, liguei o Instagram, essa porcaria do pânico. Esse inferno.
Vamos continuar. Beleza? Então, só para a gente entender essa questão ali dessa origem que é obrigatoriamente silvestre, certo? Na verdade, alguns grupos de vírus, inclusive no caso do coronavírus, mas a gente pode pegar os flavivírus e outros grupos ali também, eles têm origem de outros animais. Uma coisa que é muito legal na evolução humana, na evolução das doenças no humano, que eu acho muito legal isso, é que existe uma coisa que é chamada de evolução, de coevolução. Espécies que evoluem em conjunto. E nós tivemos nesse paralelo várias vezes a gente passando doenças para alguns animais e a gente recebendo doenças de alguns animais. De virose, a gente tem, por exemplo, a varíola, a gente tem de bacteriose a tuberculose, temos o caso de a gente passar verminose para os animais, como, por exemplo, a cisticercose, né, que o gado tem porque a gente passou para eles. Então, essa coevolução mostra que várias doenças vieram desse jeito também. Aí entra aqui nesse caso. Entra, por exemplo, o Covid também. Fala, querido. Alguns vestibulares poderiam cobrar essas diferenças, tá? Ou essas evoluções dessas doenças? Eu acho que o vestibular pode encaixar o que nesse assunto de introdução que a gente trabalhou agora, tá? Eu acho que dois assuntos são pertinentes. Eu, vou ser bem sincero, falei isso agora na live do Oreste, que eu achei bem legal a gente colocar isso. O que eu acho que a gente tem aí, provavelmente, são vestibulares inteiros sobre coronavírus, tá? Sobre o Covid-19. Eu estou falando de todas as disciplinas, tá? Biologia nem se fala. Vamos pegar o gancho de dois vestibulares, que no caso são particulares, então estão mais próximos que os estaduais e federais, que é o caso da Pequeno Príncipe e também da PUC, né? São dois vestibulares que são muito baseados em fisiologia humana, em corpo humano. Então, é um banquete para eles esse tipo de assunto, né? Eles têm muita informação para ser trabalhada, tá? Então, é um assunto que a gente pode encaixar muito bem aqui. Então, a gente pode pensar na questão, por exemplo, então, do grupo dos vírus em si, certo? A gente tem algumas características que eu até tenho que colocar ainda. Ele é um RNA vírus, tá? Até literatura, Edi, dá para entrar na literatura também. Mas a gente pode colocar, então, ali, como ele é um RNA vírus de senso positivo. Então, isso aí, o pessoal do GAI já teve essa aula, sabe qual é o tipo de padrão de leitura que a gente tem. RNA positivo trabalha como transcrição direta. Isso é uma coisa que pode aparecer com uma certa facilidade na prova. A questão de ser um vírus envelopado, é uma característica muito importante, então, da estrutura do vírus e como encaixa isso no vestibular, certo? É um RNA vírus, ele trabalha com ciclo lítico, e aí esse é o assunto da estrutura do vírus. Pode puxar, então, por exemplo, a bioquímica relacionada à constituição do envelope lipoproteico, isso pode entrar na química, com questão de interação com álcool. Outro fato interessante que pode aparecer sobre o coronavírus é essa característica quimérica, essa característica, então, de variáveis dentro da população envolvendo o processo evolutivo de seleção. Então, é um assunto muito forte para cair nisso aí, evolução. E eu vou pegar um gancho na minha matéria que eu gosto tanto e eu acho que isso é uma coisa que pode aparecer muito forte. Mamíferos. Nós estamos falando de uma doença que ela foi passada de um grupo de mamíferos para o outro. E aí o que acontece? Pode cair zoologia numa questão de virose. Olha só que loucura, uma coisa que ninguém poderia imaginar, mas pode cair. Quer ver uma coisa que eles podem colocar? Por exemplo, a questão do morcego e falar do tipo de excreção. Um animal que consegue excretar ácido úrico também, por a característica de animal voador, ele também tem ácido úrico, apesar de ser um animal que não põe ovo. É algo, um gancho que pode aparecer relacionado a esse assunto ali, tá? Então, são características de grupos que podem aparecer de mamíferos. Eu acredito que mamíferos, na zoologia, é a força pro vestibular nesse sentido, certo? Mas, pegando o gancho, então, a gente viu a estrutura do vírus como um todo, né? Eu acho que isso é pertinente, certo? O que falta a gente entrar, então, agora é como ele age. E aí entra mais uma pegada forte da PUC, a Pequeno Príncipe, que é a fisiologia humana. O que esse vírus faz, afinal de contas? Qual que é o problema que ele causa na gente? Certo? Existe uma grande linha de estudos em cima do Covid, muita coisa está se descobrindo ainda, tem novidades surgindo. Eu vou falar de uma pesquisa agora da Unicamp que foi extremamente interessante, certo? Mas um balanço assim, do que foi descoberto que a gente tem que destacar é o tipo de interação que ele tem com a célula para entrar. Quando o vírus vai entrar, ele usa então as proteínas spike, um tipo de proteína da membrana que é chamada de ECA2, certo? A ECA2,
Ela é interessante porque ela vai atuar no sistema chamado de do angiotensina 2, certo? Só que ela faz o contrário do que a angiotensina 2 costuma fazer, do estímulo, né? A ECA tradicional, que estimula a angiotensina 2, ela estimula uma vasoconstrição, ela estimula, então, um aumento da pressão arterial, e ela é muito importante em processo de desidratação. Por exemplo, a gente perde água, a gente automaticamente perde a pressão sanguínea, então a gente aumenta ali naturalmente a angiotensina para fazer esse controle da pressão arterial. A ECA2 ela faz o inverso. Então o que acontece é o seguinte, pessoas que apresentam, então, por exemplo, sistema respiratório com problemas, por exemplo, a pessoa tem algum caso de bronquite, que é um processo inflamatório natural, ou asma, ela naturalmente ela vai aumentar a taxa de ECA2 no corpo, para regular a ECA tradicional. Explicando de novo, então o que acontece? A gente tem uma proteína natural, a ECA, que promove o aumento da pressão arterial. A ECA2 manda baixar a pressão arterial. Então pensa comigo, quem tem pressão alta vai estimular a baixar a pressão, vai aumentar o ECA2, ou seja, aumenta o sítio ativo do vírus e automaticamente a infecção aumenta mais. Entenderam essa ideia então? Então o que acontece? Quem tem problemas de pressão, problemas respiratórios, inflamações do sistema respiratório, isso facilita ainda mais a entrada do vírus. Potencializa então essa ação. Isso se torna mais grave ainda. Então tá aí o problema das pessoas que têm esse problema imunitário, certo? Com isso, aí ainda entra um outro problema grave nessa questão. Quando o vírus ele entra, ele promove um fenômeno, tá? Que é a cascata de citocina. A cascata de citocina ela foi descoberta recentemente contra o Covid-19. Esse sistema ele é ativado e faz com que a gente tenha um processo inflamatório ainda mais agressivo. Então vamos pensar num quadro mais grave. Uma pessoa já tem problema respiratório tradicional. Ela se contamina com Covid. Então o que acontece? Ela potencializa o processo inflamatório. E aí ela aumenta ainda mais esse efeito cascata. O que acontece é que a inflamação ela vai fechando as vias respiratórias. Então aumenta a taxa de mucosidade, por exemplo. E isso faz com que a pessoa tenha cada vez mais dificuldade de respirar, a ponto de essa insuficiência levar até mesmo ao óbito, certo? Então isso acaba sendo um problema sério nesse sentido. A Vanessa fez uma pergunta interessante, se esse do grupo do vírus ele é o único quimérico. Não, na verdade todos os grupos têm vírus quiméricos, tá, Vanessa? É extremamente comum isso aí. Outra pergunta ali, porque estão relacionados o corona com casos de AVC. É essa questão ali que eu falei da pressão, certo? O problema de pressão sanguínea, né, distúrbios de pressão e processos inflamatórios com entupimento dos vasos e de vias respiratórias causados pelo, principalmente, o mecanismo de chamada tempestade de citocina, tá, que promove esse processo inflamatório. Beleza? Quer dar algum adendo aí, Juliano? Não, eu só estou anotando aqui, o pessoal está pedindo para você fazer uma lista com todas essas informações que podem ser... Eu vou preparar. Tá? Então você ainda vai fazer isso. Eu vou preparar esse material, não te preocupa. Vai ter material redigido, vou organizar ele. Eu tenho ele só um esqueleto, mas eu vou escrever um texto sobre isso aí para poder colocar ali para todo mundo ter acesso depois. Tá? Uma outra pergunta, problema hematológico que ele causa. Problema hematológico o quê? É a questão do processo inflamatório. Isso pode acarretar, então, diferenças de pressões do vasos. Isso pode causar, então, problemas nas células imunitárias. Tá? E, além disso, ainda rompimento de vasos com alguns tipos de hemorragias também. Então, uma coisa bem agressiva nesse sentido, certo? É bem punk mesmo o negócio, assim. Claro, que aí qual que é a vantagem? É que a grande maioria dos casos não chega nesse ponto. É uma doença que ela dificilmente se promove como uma doença agressiva, comparada com, no caso, a quantidade de pessoas contaminadas, certo? Isso é um caso interessante. Diferente dos outros coronavírus que já afetaram a população humana, né? A gente teve, então, aí, hoje, 3 epidemias conhecidas grandes dos últimos anos, certo? Sendo que essa foi a maior, com certeza. Né? Então, eu acho que não dá para discutir qual foi a maior. Mas a gente teve a SARS, a MERS e agora o Covid-19. Tá? A diferença mais importante de o Covid, no caso, ter conquistado essa escalada mundial é onde ele afeta. Onde ele entra no corpo, onde ele se instala, certo?
O jeito que essas doenças entram é praticamente o mesmo. Secreções de vias respiratórias, certo? Para isso, a princípio, a via respiratória tem que estar ativa. Uma pergunta que a Mari perguntou para mim no Instagram, que eu achei bem legal, é quanto tempo essa doença pode, por exemplo, ficar dentro de uma pessoa em óbito, né? Na verdade, ela pode ficar incubada por um bom tempo, mas ela dificilmente sai, a menos que for um trabalho de legista. Tá? Teve até um caso de um óbito de legista, se eu não me engano, foi em Singapura, tá? Por causa do Covid. Que ele estava mexendo num cadáver e se contaminou. Mas dificilmente ele vai ficar na superfície do corpo por muito tempo. 2, 3, 4 dias no máximo. Tá? Se fizer a higienização, a princípio tira. Então, isso não vai ser um problema nesse sentido. Uma pergunta ali da Luísa, quanto aos sintomas, eu vou chegar no sintoma depois. Na verdade, eu coloquei um quadro sistêmico, mas a sintomologia, para a gente ver quando é que tem chance de contaminação, eu vou comentar daqui a pouco, tá, Luísa? Voltando ali... Só uma pergunta aqui que me surgiu nessa relação. Os alunos têm de ficar bem atentos, né, nessas informações que você está passando, porque o vestibular poderia trabalhar com a questão de fake news que circulam, né, constantemente dentro da sociedade, né, das redes sociais principalmente, e colocar isso como sendo uma alternativa dentro para que você automaticamente caia em uma certa pegadinha para aquele indivíduo que não está extremamente atualizado. Acho que isso é bem importante, pessoal, ficar atento, né? Tenho certeza a questão de higienização. Isso aí vai ser uma coisa que não vai ter erro. Vai cair direto isso aí, essa questão de contágio e tudo mais. Tá? Então, de como a pessoa pode se higienizar, vou evitar coisa, vou evitar a regrinha do vinagre, aquelas fake news. A gente teve ali uma live, né, uma aula sobre fake news que foi bem legal. Tem tudo para cair sim essa parte de fake news nesse sentido. Isso aí é bem forte mesmo, bem chance de cair. Mas voltando ali, eu estava falando dos três. Então, qual que foi a grande diferença do Covid para SARS, que tinha um índice de mortalidade alto, mais alto até que o Covid, e para MERS, que tinha uma índice de mortalidade surreal de 30% das pessoas contaminadas mortas, tá? É um número muito maior. Mas o Covid tem algo que essas outras duas doenças não têm. É onde ele se instala, que é chamada via respiratória superior. Dentro dessas, o Covid é a única que pegava toda a parte do sistema respiratório inicial, ou seja, pega a narina, pega aqui as fossas nasais, pega a região da garganta, tá? Ela pega também a via respiratória inferior, que é a cavidade pulmonar, tá? Mas o SARS e o MERS estão mais incluídos dentro dessa parte final e não inicial. Então, se a gente pode notar, por exemplo, em épocas de teste, quando eles vão fazer os testes, eles costumam pegar, então, e fazer o swab, né? Que é inserir aquele meio que um cotonete no nariz, dar aquela esfregadinha para pegar esse material e fazer o teste. Na SARS não dava para fazer isso, porque não iria encontrar o vírus ali. Então imagina a chance de disseminação do vírus que está no nariz. É muito fácil. Eu sou um exemplo de uma pessoa que eu tô cagado de medo no sentido de eu pegar, por quê? Porque eu tenho rinite. Quem tem rinite alérgica não é que está mais propenso a pegar por causa da rinite no teu sistema respiratório, mas sim porque não tira a mão do nariz. Dá uma coceira desgraçada. E aí tu tá sempre esfregando a cara. E aí, automaticamente, tu tá aumentando a tua chance de contaminação, porque é uma via respiratória bem simples de entrar em contato. Então, esse é um problema. Essa foi uma pergunta do Vini, que perguntou para mim ali também no coisa que eu achei bem legal. Por que eles foram tão diferenciados quanto a SARS e a MERS? É por causa do local de contaminação, na via respiratória superior, que facilita, então, ali a dispersão desse vírus dessa maneira. Então, isso aí foi eu com a rinite aqui, estou me coçando, vocês só estão ouvindo eu fungando, né? Mas é rinite, tá? Não é Covid. Mas só para a gente entender, então, esse mecanismo ali, que ele é... Que rinite complica bastante, né? Eu vi uns dados sobre isso, eu fiquei bem assustado, na verdade. Tá? A facilidade então. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, tá? Se tem como ser contaminado de novo, né, pelo Covid sem o vírus sofrer mutação. É uma pergunta que fizeram, eu não tenho o nome. Essa pergunta a gente vai ter que esperar os cientistas responderem. Ainda não se tem uma certeza absoluta. Pelos registros até agora, a princípio não tem contágio. Tá? Muitos países já estão se arriscando com essa ideia de que não vai ter um contágio em pessoas que já foram curadas, certo? Existe até na Europa uma ideia que alguns países estavam criando leis de pessoas que tinham sido contaminadas poderem sair com uma marcação, uma pulseirinha marcada, dizendo, não, já fui contaminado, não posso pegar de novo, então eu posso andar por onde eu quiser. Só que já entraram com ações em cima disso porque ninguém tem certeza absoluta. Mas parece
Parece, no caso ali, que não, tá? Parece que não pega duas vezes, tá? A menos que, claro, ele possa sofrer a mutação, mas a mutação a gente espera demorar bastante ainda nesse sentido, tá? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu já pegar o gancho que eu queria responder também, do Pedro aqui, perguntando, Sadá, eu vi uma notícia, pesquisadores da USP encontraram o Covid no escroto de homens mortos. É possível o vírus estar em outros lugares do corpo? Sim, tá? E Robinho, não vou tomar água tônica, Robinho, não gosto e não adianta. Mas voltando aqui, essa questão da USP eu achei bem interessante, tá, Pedro? Na verdade, tem duas pesquisas legais de universidades brasileiras. Uma delas, então, é a questão dessa de ter encontrado, então, no sêmen de homens, né, óbvio, né, sêmen de mulher não, mas encontrado no sêmen, tá? Não existe ainda o registro de transmissão via ato sexual. Está estudando essa possibilidade, mas não quer dizer que porque tu encontrou ela no sêmen, que ele vai conseguir transmitir através do ato sexual. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Zika. A Zika também encontraram no sêmen, mas ele não teve capacidade de passar para outra pessoa através de ato sexual, certo? Então, ainda não tem nenhum registro disso. Outra, que a Bárbara fez uma pergunta sobre isso também, que eu achei legal, foi a questão de ele passar através do... Eu até me perdi aqui. Passar através do sêmen, que tinham perguntado, então não dava, e passar através de forma vertical. Também não existe nenhum registro de passagem via vertical, então ali o Covid-19, certo? Uma pergunta agora, a Vanessa já perguntou, já engatar nisso. Essa foi uma pesquisa, então, Vanessa, está perguntando do sistema nervoso central, que saiu agora da Unicamp. Ela é bem recente, tá? Encontraram o vírus, então, em neurônios. Foi feito um teste laboratório para ver se eles tinham capacidade de infectar neurônios e foi registrado isso de forma positiva. Então é importante dizer que sim, ele pode sim de repente afetar o neurônio e isso pode estar vinculado a um sintoma que foi um dos mais recentes a ser descoberto, certo? Que foi a anosmia. O que é a anosmia? É quando a pessoa tem a perda do olfato. Então, eles podem, de repente, ainda não se sabe, mas tem um sítio de ligação específico com a região de interpretação do olfato e a gente perder a capacidade do olfato quando está contaminado com Covid. Então, esse link pode ter, e isso é uma questão interessante para vestibulares, né? Eles podem puxar sistema nervoso central, falar de qual seria a região de interpretação, sentidos, esses links que eles vão fazendo. Então, tem muita informação, então tem muito link para fazer. Isso é um fato interessante da gente destacar. Outra questão interessante aqui, a Mari... Fala, querido. Fizeram uma pergunta assim, se pode ser transmitido para o bicho de estimação. Então, se você passaria... É essa que eu vou entrar agora, que é a da Bárbara. Estava lendo a mesma pergunta que tu. Da Bárbara não, da Mari, desculpa. A Mari fez uma pergunta interessante ali dessa dos animais. Então, o que aconteceu? Pode sim, tá? Saiu uma pesquisa interessante também sobre esse assunto e viram que tem 2 animais que são os animais com maior chance de contaminação, que são o furão. Eu acredito que não tenha muita gente com furão em casa, né? Mas é um animal que tem isso, é comum de estimação em algumas regiões. E os gatos. Os gatos têm bastante chance de contaminação. Cães e outros mamíferos, eles têm mais dificuldade de pegar. Pode pegar, mas é bem difícil. Gatos já é bastante comum, eles são bastante suscetíveis. Não é à toa que em Nova York teve até um caso no zoológico de uma tigresa contaminada com Covid. Tá? Tiveram que tratar também que ela estava com problema respiratório. Nenhum desses animais morreu até agora. Não existe registro, porém, do inverso. Ou seja, de ele ir, no caso, para o felino e voltar para o homem através do felino. Não existe nenhum registro nessa questão. Então, isso é um fato interessante da gente destacar ali, que não é para sair matando o gato por causa disso, né? É uma ideia, é a mesma coisa que aconteceu com os macacos por causa da febre amarela. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa ideia, né? De agredir o animal por causa disso. A mesma coisa aconteceu com outra fake news do pessoal tomar medicamento ali medicamento de coronavírus para gato. Não tem lógica nenhuma fazer isso aí. Isso é outra coisa. Então, essa pegada a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, vamos dizer assim. Senato, só responder uma pergunta aqui do Pedro, tá, para fazer uma ligação com as possibilidades em relação à parte da redação. O Pedro perguntou aqui, estava fazendo respiradores baratos, né, não poderia cair na redação o fato de subsídios para pesquisa científica no Brasil. Né? Eu acho que isso é uma relação bem interessante. Não só a questão do subsídio para a pesquisa no Brasil, que praticamente, né,
ela é nula, basta a gente buscar, né, alguns anos aí, uns 4 anos, já vem caindo, né, os investimentos em relação à pesquisa no Brasil. Acho que o Covid, ele traz à tona a necessidade de você ter investimento nessa área, para que você possa contornar alguns problemas, né? Então, assim, pode sim cair essa parte do subsídio, pode cair a relação, por exemplo, das fake news, os impactos, né, dessas fakes na relação da saúde. Até eu, Sadai e o Robin fizemos uma aula interdisciplinar sobre isso, está disponível para vocês desde a semana passada. Acho importante trabalhar com essa relação, tá? E até mesmo questionar a parte científica, que é uma redação que nós fizemos também esse ano já, né, do duvidar da relação científica. Se nós observarmos, né, o Brasil, as manifestações, o cara fazendo o tal do Corona Fest, tá? O outro encenando uma dancinha a partir de uma música de Michael Jackson, falando de que o medo mata mais que o coronavírus. Esse questionar, esse duvidar da ciência é um baita tema para poder ser cobrado. E aí a relação com o Covid estará extremamente, né, ligado para dentro dessa parte da produção. Então, ficar muito antenado nessa relação. Nós temos 3 propostas que envolvem, né, essa relação da pergunta do Pedro. Quem ainda não fez, cara, senta lá, assiste ao interdisciplinar, faz essa redação para poder trabalhar nessa perspectiva. Beleza? Sim, Vai lá, sim. Não, tem um tema bem interessante mesmo. A fake news tem tudo para cair no vestibular. Isso vai vir forte, principalmente ciência. Não esqueçam que as universidades que o pessoal procura são universidades federais e são o berço da ciência brasileira, e elas vão pegar pesado nisso. Já fizeram estudos vestibulares, eu acho que essa pegada volta com tudo. Tá? Uma outra questão aqui interessante, um assunto que trouxe aqui é o Padoev, não sei qual é o nome, na real, desculpa. Está falando aqui de um caso interessante para a gente pegar esse gancho. Cientistas sequenciaram o código genético dos dois e viram pontos diferentes em vírus que atacavam em pontos distintos. Na verdade, já foi diagnosticado que a gente tem mais de um tipo de Covid-19. Como eu falei, é um vírus quimérico e é um vírus com alta taxa mutacional. Então já existe variação dele sim, tá? Então aqui no Brasil, de certeza que tem duas linhagens já. Tá? Mas é possível que a gente tenha 3 até 4 até 5 linhagens diferentes desse vírus, e ele sim pode atuar em maneiras diferentes, o que dificulta ainda mais a produção da vacina. Então isso tem que ficar bem claro. Não dá para sair produzindo vacina, tá, de qualquer maneira. É algo extremamente complexo produzir a vacina por um vírus tão mutacional. Tá? Isso é uma coisa bem complicada nesse sentido. Eu vi até uma frase interessante para isso, né, essa de um médico, que ele falou o seguinte, que tentar, né, correr atrás da vacina, curar esses indivíduos, seria como trocar um pneu de um carro em movimento, né? Eu achei interessante a analogia que o médico fez, né? Sadá, tem duas relaçõezinhas aqui, ó. Tá? A Lorena perguntou o seguinte para ti. Teve uma notícia sobre um estudo francês sugerindo que a nicotina pode dificultar o coronavírus de se fixar no receptor celular. Tem alguma relação? Na realidade, já tinha visto que não tem, existe, né? Relação existe, tá? A gente tem ali a nicotina muito associada a alguns tipos, por exemplo, de receptores neurais e de celulares também, né? A gente tem aí, por exemplo, acetilcolina e tudo mais, que ele pode interferir também, sim, nessa questão da ligação do vírus. Mas ainda tem muita pesquisa para sair sobre isso, né? Algo tem que se pesquisar. Parece que averiguaram também até do cannabis, se for o caso. Ninguém está falando para o pessoal sair usando cigarro e maconha, não é isso que está falando. Mas existe uma relação e pode ser trabalhada, por exemplo. Até a gente colocou uma matéria em relação a isso, que, lógico, a nicotina, né, o cigarro, vamos colocar assim, você tem grandes problemas ali, né? E uma outra pergunta aqui da Vanessa, né? Por que se diz que as pessoas morrem de repente? Na verdade, existe a falência respiratória chega num ponto que ela fica bastante agressiva. E aí, o morrer de repente, muitas vezes são situações, por exemplo, que uma pessoa entra no estágio grave muito rápido, de forma muito acentuada, e aí, quando vê, infelizmente, a falência chega rápido. Tá? Mas tem pessoas que ficam 20, 30 dias na UTI até falecer. Então é uma coisa que varia muito de acordo com informações das pessoas. Então, essa da morte rápido não é tão rápida assim, dependendo da situação. Tá? Outra coisa interessante que a gente está pegando nesse gancho, nessas atualizações do Covid e tudo mais, foi feita uma descoberta agora de uma proteína especial de ancoramento diferente, que é a TMPRSS2, tá? Que ela também permite ancoramento. A descoberta dessa proteína foi muito importante pelo seguinte:
Alguns colocaram a ideia, por exemplo, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia estimular, desencadear um controle da proteína CA2, né, da gente tentar controlar então essa proteína no corpo. Mas aí a gente vai ter uma resposta inflamatória e um efeito cascata muito grave que pode acentuar sintomas. Nessa nova proteína, a princípio não. Então a gente pode colocar, por exemplo, medicamentos bloqueadores dela, que inibem a entrada do vírus, mas não afetam o sistema então ali imunitário do sistema respiratório. Então existem novidades que estão surgindo de tratamentos que são interessantes e mais eficientes. Então a gente tem que ponderar essas informações ali que pode assustar um pouco e o pessoal acaba se perdendo bastante nessa hora. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui? Tem aqui. Alguns estudos têm apontado uma relação de maior risco de contágio entre os grupos sanguíneos A. Teria alguma relação dessa já concreta para ser abordada nas provas? O Bruno perguntou, olha, Bruno, não vi nenhuma informação ainda coerente sobre isso. Já eu tinha ouvido falar, mas nada que seja comprovado, certo? Mas as notícias estão mudando muito rápido. É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que, assim, para o vestibular, eu, particularmente, eu não acredito que vai cair algo muito pesado e muito específico. A menos que ele seja contextualizado no texto e aí, depois disso aí, ele seja trabalhado, certo? Mas aí é contextualização e interpretação. Dificilmente vai cair uma coisa muito forte, assim, de tipo uma coisa extremamente específica que possa aparecer na prova, tá? É a questão de que o vestibular não pode aplicar uma fake news também, né? Essa é uma questão interessante, tá? Deixa eu ver, o que mais que a gente tem para falar aqui que eu acho interessante são os sintomas. Tem aqui, duas realidades aqui será para você, ó, tá? O que adianta, né, sequenciar, então, se não dá para fazer vacina? Uma pergunta ali da Bárbara, novamente. E o uso de remédios, né, sem comprovação de eficácia, pode facilitar o surgimento de novas linhagens de vírus? Só um pouquinho aqui. Eu vou solicitar aqui uma outra participação. Como aí? Fecha do... Peraí, deixa eu fechar aqui, moçada. No final, ele resolve aparecer, pessoal. Aí, ó, meu coronavírus, ó, que eu queria mostrar, ó. Deu, pronto. Tá aqui meu coronavírus, ó, que eu tinha comentado. Encomendas, hein? Quem quiser, minha mulher faz. Muito legal, fazer um coronavírus chaveiro, será? Ó, viu que ele parece uma coroazinha, com os spikes? Esses que são os spikes que ele usa para, então, penetrar ali na célula. Né? Mas voltando aqui, então, bom, aí agora dá para mostrar a cara. Tá, seguinte, eu ia falar dos sintomas também, então, aí vem aquela coisa, né? Uma pergunta bem clara. É uma gripe? É um resfriado? O que ele é? O problema é que ele parece tudo isso, né? Então isso complica um pouco, né? Porque ele tem tosse, ele tem febre, ele tem coriza, certo? Quando ele entra com a febre, ele já começa a quebrar um pouco a ideia de ele ser um resfriado. Resfriado, a princípio, não vai causar greve. Febre, agora estou ficando doido já. Tá? Os resfriados são picornavírus. É uma família diferente de vírus. Certo? Já a gripe é um ortomixovírus, é um outro vírus, e para ter uma ideia como ela é diferente, o vírus da gripe ele é um RNA de senso negativo, tá? Então já é um outro grupo de vírus bem distinto. Só que ambos atacam então o sistema respiratório e isso ocasiona automaticamente esses mesmos tipos de sintomologia. Mas essa fase aguda de dificuldade respiratória é uma característica bem marcante do coronavírus, coisa que a gente não vê, por exemplo, na gripe e no resfriado. Tá? Então, por isso que esse sintoma mais agressivo, ele é bem típico ali, então, do coronavírus. Por isso que o que acontece? Os médicos falavam muito assim, vai tomar banho, Pepe. O Pepe já tá me xingando ali. Mas, ó, caiu a causa do Pepe. Fui tentar afastar, porque o Pepe tava reclamando, e aí caiu a câmera, seu abobado. Mas o que acontece é o seguinte, por isso que os médicos mandavam, por exemplo, tô com sintoma de coriza, tô com sintoma de gripe e tudo mais, fica em casa.
fique em casa, que é melhor, né? Porque automaticamente tu evita a chance de contaminar outras pessoas, tu tem sintoma leve, a princípio não tem um sintoma grave, se mantenha na quarentena, que é melhor de evitar, então, algum tipo de caso mais agressivo para o corpo, certo? Então, seria uma alternativa interessante ali para essa situação. Mas, tá, então a gente falou dos sintomas ali, né? Eu falei da tempestade de citocina, que eu acho muito interessante, certo? Com uma resposta inflamatória, uma resposta, então, ali de imunidade, que pode acarretar problemas. Então, a gente tem um problema imunitário que acarreta uma bola de neve gigantesca no corpo, certo? Bom, e aí o que acontece? A gente tem agora um outro tipo de problema também aí, que eu acho interessante, que é a questão da testagem, né? A gente tem duas linhas de testagem que são as mais interessantes para a gente destacar, que é o caso do PCR e, no caso, a testagem de imunoglobulina, né? A testagem do PCR, a técnica do PCR foi trabalhada, então, ali, a Elvira trabalhou, a Ana Karina trabalhou em Floripa, né? Na biologia B. A testagem do PCR consiste no quê? É um dado bem legal, e aí que entra a confusão que pode aparecer na prova. O que acontece é que ele é um RNA vírus. Para a gente trabalhar com PCR, a gente precisa de DNA. Então, usa-se de forma sintética, tá, uma enzima de transcriptase reversa. Sim, aquela semelhante à que a gente vê do HIV, certo? Aí o que acontece? A gente pega, então, ali e pega o RNA desse vírus e transcreve ele de forma retroativa em DNA. A partir dali, a gente coloca o primer e estimula a multiplicação desse material. E aí a gente produz ele em larga escala. A ideia é que depois a gente vai botar, então, ali sinalizadores que vão identificar, então, ali o vírus, aliás, os DNAs, o fragmento DNA que é referente ao vírus, e tu consegue identificar a presença dele ou não, certo? Essa testagem, ela é extremamente eficiente. Só que ela é cara e ela demora. Tá? Então, tu vai demorar mais para ter esse tipo de resposta. Então, quando é que eles estão usando esse tipo de testagem? Estão usando em pessoas que trabalham no hospital, porque tu tem que ter uma maior eficiência de tratamento, de identificação dessas pessoas. Eles são passíveis de serem vetores da doença em larga escala para pessoas que já são debilitadas. A gente tem ali também a questão importante dos cadáveres, infelizmente, das pessoas que entram em óbito, para a gente ter certeza da razão da morte, certo? E são uns testes, a priori, que a gente tem que enfatizar. Aí o que aconteceu? A gente também tem o teste rápido. O teste rápido é baseado, então, nas imunoglobulinas. O que é imunoglobulina? É o anticorpo, certo? A gente tem duas linhagens de anticorpo que a gente vai atrás. Quais são elas? O IgM e o IgG. E aí vem o problema. Tá? A gente faz a testagem deles e a partir mais ou menos do 7º dia que a pessoa tem, então, contágio ou pelo menos a sintomologia, a gente consegue identificar, então, a presença desses anticorpos, certo? O problema é que a gente tem cerca de 75% de testes negativos, de falsos negativos, ou seja, dá muito erro. A amostragem erra demais. Então, tem muita gente que está negativa e, na verdade, ainda está na fase que não tem de contágio. O PCR, existe essa margem, mas ela é muito menor, é coisa na casa de 5%, tá? E outra 75%. Então, quando a gente faz esses testes, geralmente a gente não pega as pessoas contaminadas. Por isso que a gente fala da subnotificação, porque os testes não estão dando conta nesse sentido e os testes estão sendo feitos, eles não estão dando a exatidão que deveria dar. Tá? Então, eu acho que a gente tem duas técnicas interessantes, que é do PCR e dos anticorpos, que tem tudo para aparecer nos vestibulares. Qual que é a pegadinha disso? Como funciona o PCR? Toma cuidado com a enzima transcriptase reversa e, entrando nos anticorpos, saber a diferença do IgM e do IgG. Enquanto que o IgM é aquele anticorpo que aparece inicialmente no processo infeccioso, que é aquele de combate inicial, o IgG é aquele que é resguardado no corpo, né? Que fica, então, ali por um período mais longo, por isso que ele passa mais tempo ali no corpo, a gente consegue identificar com um tempo mais prolongado de infecção, de 14 dias, por aí. E a gente também tem a questão interessante de que ele persiste no organismo. Então, por exemplo, se a gente identifica o indivíduo só com IgG, mas com uma taxa muito baixa de IgM ou inexistente, provavelmente ele pode estar até no estado já curado, já teve a contaminação, porque ele tem um anticorpo IgG, indica que ele tem a doença, mas que automaticamente não apresenta mais o vírus, certo? Então, ele depende muito da época de testagem, que tem que ter um período maior, certo? A partir do 7º dia a gente consegue identificar mais IgM, mas tem que dar um tempo maior para identificar o IgG também. Então, ela tem mais erro, isso é um problema. Mas eu não Massa. sei se ela é bem melhor nesse sentido.
Sadá, vamos caminhar ali para o finalzinho. Nós temos ali praticamente 6 minutinhos de poder fechar essa relação. Antes de você finalizar essa perspectiva, Sadá, só vou pedir para o pessoal o seguinte, tá? Vou colocar o Sadá aqui para trabalhar bastante amanhã, tá? Pessoal, mande as perguntas ou ali para o Instagram do Sardá, né? Ou para o Instagram aqui do Gaia, sem problema nenhum. Aí, automaticamente, eu passo isso para o Sadá. Ele faz um vídeo novamente, né? A gente pode disponibilizar aí nas redes sociais nossa, né? Dele respondendo essas perguntas. Eu acho que essa interação é extremamente interessante, né? Principalmente porque ficam essas dúvidas, né? E aí, automaticamente, consegue responder para vocês, né? Então, o Sadá, eu estou falando para o Sadá agora, o Sadá vai se, vai se colocar ali para poder fazer esse vídeo e responder a todas as perguntas. A Bárbara está questionando porque está terminando, Bárbara, é que a gente só consegue fazer demora 1 hora só, depois ele fecha. 1 hora, aí, né? Aí não dá. Isadora, mas ele vai responder. Isadora, Isadora, eu vi que tu mandou a pergunta no privado ali do Instagram. Vou responder também, tá? Não te preocupa, é que eu tô aprendendo a mexer nisso aí um pouco, tá? Então tem que... Eu tava com medo de apertar o botão e cair tudo. Aí por isso que depois eu respondo. Não, mas fica tranquilo. O Sadá irá responder as relações das perguntas em um vídeo posterior. Pediram ali, o vídeo vai ficar salvo, tá? A partir de amanhã ele já estará no IGTV aqui do curso Gaia, né? Também vou disponibilizar no YouTube, então pode ficar bem tranquilo que isso aí estará salvo para vocês, tá? Realmente. O YouTube vai ser interessante, né? Fazer aquele adendo que no YouTube a gente vai fazer com inserção de imagens. Ele vai estar gravado, mas ele vai ter imagens também que vocês vão poder trabalhar enquanto está ouvindo. Dá para ver as imagens referentes ao que a gente está falando, tá? Vai ser de uma maneira mais interessante. Isso. Do IGTV amanhã já está lá, tá? Agora do YouTube já demora um pouquinho pela questão da edição, né? Pessoal, então a gente vai finalizar. Será que você quer fechar alguma perspectiva aí para o pessoal em relação a isso? Só que um pouquinho rápido, né? Não, porque cara, senão... eu quero agradecer que foi essa primeira live que eu faço, assim, deu bastante gente, estou bem feliz, assim, foi bem bacana a participação do pessoal, muita gente perguntando, foi muito legal isso aí, tá? E eu espero fazer mais aí pra gente fazer mais coisa, cara, porque tá bastante bacana. Tem a Karina que participou e eu vi as duas, eu quero fazer live com as duas agora. Ah, parecendo que tô falando na festa, mas a gente fazer de assuntos da biologia que eu acho que vai ser bem legal, fazer umas livezinhas dessa aí com as minhas parceiras de biologia. Exatamente. Pessoal, essa é apenas a primeira de muitas que vão surgir aí. Então, toda terça, quinta e domingo, vocês vão ter, né, essas lives, sempre oscilando ali. Um dia com o Gaia Curitiba, né, outro com o Gaia Floripa para vocês. A gente vai migrando em relação à parte do Instagram, tá? Sempre às 21 horas. Então, já fique antenado, quinta-feira, 21 horas, né, teremos ali eu e o Robinho. Vou abrir o espaço para que o Robinho venha debatendo essa relação. Beleza, pessoal? Tá? Um forte abraço a vocês, obrigado pela presença de todos. E Sardá, te coloquei na berlinda, vai trabalhar com o corona ali. Sardá aceita encomendas do coronavírus ali, tá? De crochê, beleza? Valeu, meus queridos, abraço. Valeu, Sardá. Tchau.